Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Elias Campos. Então hoje a gente vai fazer um acompanhamento no pomar e eu vou mostrar para vocês a melhoria que a gente teve de um período para o outro, né? Então a gente já chegando outra floração, a gente já tem fruta madura, chegando no processo de maturação e a floração já iniciando, né? Botão floral em todos os claudóides aqui, né? Tem pé aqui, já tem mais, outros tem menos, né? Aqui tem um na minha frente, tem mais. Então isso me demonstra que os meus resultados aqui que eu tenho, meus investimentos está sendo praticamente 100% de aproveitamento. Qual seria esses investimentos? A gente faz a aplicação de cloreto de potássio, a gente faz a aplicação de foliar. E qual a finalidade de cada adubo? Foliar, a gente tem a finalidade de manter os cladóides sempre verdes e durante o período de verão. Então qual a diluição que eu sempre uso aqui no meu pomar? Se eu estiver usando foliar líquido, eu vou usar 50 ml de foliar para 40 ml de óleo vegetal. Se for o granulado, muito chama de pó, vai ser 40 gramas de foliar para 40 ml de óleo vegetal. Então a gente vai conseguir um resultado praticamente 100%. Então a gente sempre tem resultado positivo. A gente busca praticamente 100% da fruta. E qual seria esse 100%? A gente ter 50% da fruta num tamanho bem maior e 50% seria o Brix da fruta, manter a fruta doce, né? Então é isso que a gente sempre busca no pomar e eu sempre estou passando para vocês que eu faço acompanhamento, eu busco sempre melhorias para o pomar, porque para quem adquirir um produto do meu pomar, ter a certeza de estar adquirindo um produto de qualidade, então fruta que possa estar sempre na mesa do seu cliente sendo elogiada, né? Então graças a Deus minhas frutas sempre está sendo elogiada, né? Então que eu só tenho a agradecer mesmo primeiramente a Deus, né? E o conhecimento que a gente tem, que a gente busca sempre está tendo melhorias, né? Então hoje a gente vai fazer acompanhamento para vocês verem a quantidade de botão floral que já surgiram, né? Então a gente sempre está fazendo acompanhamento, a gente está investindo, que é o período que a planta necessita para poder estar absorvendo esses nutrientes e estar produzindo no tempo correto. Então eu sempre falo para vocês de investimento, bato na tecla, acompanhamento, você tem que passar no seu pomar, porque muitas das vezes o pomar acaba sofrendo por mudanças climáticas. Às vezes o sol muda, já chove, sofre um pouco, né? Então você vê essa deficiência, você já vê, você vai saber que tipo de adubo você vai usar, né? Igual aqui tá no verão, a gente já usa foliar, né? Então sempre a gente vai tendo qualidade, a gente vai tendo sempre melhorias por conta dos acompanhamentos, porque o que faz a diferença no seu pomar é você acompanhar e você saber o ciclo correto que a planta necessita do adubo. Por exemplo, o foliar, a finalidade dele é manter os cladóides verdes. Se eu pegar no período que começou, eu consigo manter meus cladóides mais verdes logo. Então, e o cloreto de potássio, se eu fazer no início, eu consigo ter umas frutas maiores. Quando a fruta começar a formar, eu fazer a fruta, entendeu? Geralmente eu uso muito em café para inchar os grãos, né? Usa em pimenta do reino, entre outros cultivos, milho, entre outros aí. Então a gente consegue eficiência dessa maneira. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta aqui. Roda a vinheta para a gente conferir o resultado de todo investimento e todo acompanhamento para vocês verem a melhoria que a gente tem no pomar. Sempre a gente está tendo resultado positivo. Então, devido aos investimentos que a gente faz no solo, a gente consegue absorver o máximo de nutrientes, né? A gente trabalha com gráfico também, né? A gente trabalha com... Cada ano a gente pensa em melhorias, a gente pensa subir esse gráfico, então a gente sempre vai acompanhar para a gente ver se a gente teve melhoria de um ano para o outro. Então graças a Deus esse ano é que eu falo para vocês sempre nos meus vídeos, a gente conseguiu praticamente 100% dos investimentos, conseguimos pagar todos os investimentos, agora a gente já está tirando o lucro, né? Então isso é bom para a gente ver, ter a certeza que a gente conseguiu esse ano recuperar todos os prejuízos que a gente tivemos no ano passado, né? A gente conseguiu pagar ano passado, mas foi muito corrido, né? Então fruta menores e tal. Esse ano a gente manteve a qualidade, né? Apesar que está no período de verão, então isso que faz toda a diferença no cultivo, que seja pitaia, limão, cítrica, entre outros cultivos aí, né? A gente conseguir reverter a situação e manter a qualidade do produto. Então galera, passando para atualizar vocês, olha a quantidade de botão floral aqui, ó. Então a gente já começou bem, que eu falo para vocês no período de verão aqui, ó. Então a gente faz os investimentos, a gente consegue esse resultado aqui, ó. A quantidade de botão floral que tá surgindo aqui, ó. Vindo para cá a gente tem mais também aqui, ó. Então a gente tem o que? Fruta no processo de maturação já e botão floral iniciando aqui, ó. Aqui é a variedade de rosa pink, aqui a gente tem a variedade Boreal Red. Elas também tem bastante flores também, eu vou mostrar para vocês aqui. Então começaram também, então elas começam aleatório, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, a primeira flor aqui, ó. A gente tem mais outra flor ali, ó. Então a gente vê que a gente tem fruta no processo de maturação. Vindo para cá a gente tem outra rosa pink. Olha a quantidade de flores aqui, ó. Então
mais botão floral iniciando aqui, ó. Então é isso que a gente percebe dos nossos investimentos, né, acompanhamento, né, que a gente consegue um resultado bem positivo. Então agora todas vão começar essa nova floração, um novo ciclo. Tem umas que tem fruta, outras que não tem, né, mas vocês já sabem que é a planta que determina. Aqui é a variedade Chamaleon. Ela começou outra flor da Chamaleon aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem mais outra aqui, ó. Demorou, mas surgiu mais outra aqui, ó. Mais duas aqui, ó. Então a gente tem mais aqui, ó. Então é uma fruta excelente também. Então a gente vamos acompanhar aqui, ó. A gente tem aqui a fruta crescendo e aqui e botão floral iniciando, fruta crescendo aí, ó, e vindo para cá, ó, mais botão floral aqui. Aqui já é Boreal Red aqui, ó, fruta crescendo. Então a gente começou bem praticamente esse ano, né? Então nossa expectativa é a gente chegar até o mês de maio produzindo também, porque sempre, cada ano a gente tem expectativa, a gente sempre tenta melhorias para o pomar, tenta produzir um pouco mais. Então esse ano a gente tem a expectativa de chegar até o mês de maio com essa produtividade, né? Então aqui a gente vê que tem bastante planta mesmo aqui, tudo bonito. Então a gente vai tentar buscar praticamente até o mês de maio esse 100% aqui, ó. Aqui a gente tem um pé que era orgânico, né? Hoje ele não faz mais parte, mas olha a quantidade de fruta que ele produz, né? Então praticamente quando ele começa a produzir, até finalizar a colheita, ele segue bem aí, ó. Essa fruta aqui já é da variedade Royal Red, é um cladoide que veio para cá. Então descendo aqui a gente já tem mais aqui, ó. Aqui é mexerica pocã, segue bem grande aqui os frutos, ó. Então devido ao investimento que a gente faz, ó, cada umas frutas bonitas aqui, ó. Então a gente for olhar aqui, ó, então a gente tem mais aqui, ó, mais Boreal Red aqui, ó. Então tem umas que já vão começar novamente, outras já deu uma pausazinha. Então a gente vai começar a ver esse resultado aí. Praticamente o resultado que a gente já tem aí, né? Então o sol já começou a raiar, né? O sol começou a nascer. Então a gente já vê o resultado que a gente já consegue aqui, ó. Aqui a gente tem mais aqui, ó, Boreal Red aqui, ó. Então a gente começou bem esse ano, né? Então isso que determina o nosso cultivo, a gente chegar com bastante qualidade, bastante produtividade, né? Então aqui, ó, a gente tem um pomar que segue com fruta crescendo, botão floral iniciando aqui, ó. Então a gente vai acompanhando, mostrando para vocês aqui, ó. Aqui novamente é Boreal Red aqui, ó. Aqui a gente tem 3 frutas aqui, ó. Então vai chegar aleatório e a gente não para de vender. Sempre a gente está vendendo alguma fruta ou outra. Tem hora que a quantidade é pouca, mas a gente entrega também, já tem pedido, né? Aqui a gente tem a vermelho forte, começou bem aqui, ó. Tem bastante fruta aqui, ó. E aqui a gente já tem, vindo para cá, a gente já tem a variedade Golden de Israel aqui, ó. 2 botão floral. Ela demorou de produzir, mas quando começou a produzir aqui, ó, superou as outras variedades aqui, ó. A gente vê aqui, ó, fruta crescendo. Olha a quantidade de botão floral dela aqui, ó. Então tem bastante botão floral aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Tem bastante mesmo aqui, ó. Então é o que eu falo para vocês. Vindo para cá a gente tem outro cladoide novamente. Olha a quantidade de botão floral aqui, ó. A gente tem mais lá em cima. Então começamos bem, uma fruta excelente. A gente vendeu bastante fruta delas. As que estavam aqui a gente já vendeu. Então aqui a gente tem mais 2 frutas crescendo aqui, ó. Então a fruta que é excelente. Eu já estava pensando em tirar do pomar, acabei não tirando, né? Então elas ficaram aí, produziram bastante aqui, ó. Então essa aqui amadureceu pequena, ali tem uma madura do outro lado aqui, ó. Então a gente vai colher também aqui, ó. Já está madurinha. Então essa aqui já começou a produzir, já produziu, só que produziu mais pouco. Essa daqui já tem outra fruta ali, ó. Lá em cima outro botão floral. E segue dessa maneira aqui. Então o que eu falo para vocês, todo o investimento aqui, ó. Isso aqui já é urucum, já está no ponto de colheita e mais flores. Então o que eu falo para vocês, todo investimento que a gente faz no pomar, a gente consegue praticamente 100% do aproveitamento, né? Então galera, se vocês gostaram do vídeo, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, que eu sempre vou estar passando dica de pomar para vocês e passando todos os resultados que eu tenho positivo. Então tudo de melhorias que eu tenho passo para vocês. Se eu tiver alguma perda, eu falo também aqui, ó. Aqui a gente tem mais aqui, ó, é a variedade Golden de Israel. Então ela começou a produzir bem, só demorou, mas agora praticamente ela acompanhou o pomar por inteiro, né? Apesar de ser uma planta nova em questão de produção. E aqui a gente já tem fruta da variedade Rosa Pink novamente aqui, ó. Aqui, ó. Então
a gente segue bem aqui, ó. Então pimenta do reino também segue bem crescendo, se formando aqui, ó. Então esse é o resultado que a gente busca aqui, ó. Quando eu falo para vocês de investimento, a gente pensa em melhorias para o nosso pomar, né? Mas mantendo sempre a qualidade, fruta de qualidade para o nosso cliente, para o cliente ficar satisfeito. Isso é muito bom aqui, ó. Aqui a gente tem esse pé aqui já é Royal Red. Olha a quantidade de fruta já crescendo. E não para por aí não. Esse ano a gente produziu bastante, mas ano que vem a expectativa é dobrar essa produtividade. Por quê? A gente tem pé no pomar aqui que está se formando ainda a copa, né? Então, ano que vem esses pés eles vão ter mais cladóide de produção, então ele vai produzir um pouco mais do que esse ano, né? Mas praticamente esse ano a gente já conseguiu praticamente 100% da produtividade deles, né? Mas ano que vem a gente só multiplica, e sem falar também que a gente tem outro lado de lá também. A gente tem 120 pés do lado de lá que vai começar a produzir também, né? Então a gente vai chegar bem. Então vai aumentar a nossa demanda aí, né? Então é o que eu falo para vocês. Aqui já é Royal Red novamente aqui, ó. Às vezes quando eu tenho tempo eu tiro esses embigos de umas ou outras aí, ó. Esses dois pés aqui é pro ano que vem, ó. Que segue aqui, ó. Crescendo, em breve vou fazer a copa nele. E a gente vai seguindo aqui, ó. O pé que era orgânico aqui, ó. Flor aqui, ó. Fruta crescendo. Então é o que eu falo para vocês. Todo o investimento que a gente faz no nosso pomar, a gente consegue praticamente 100% neles. Porque não adianta a gente falar que existe investimento sem retorno. Se você investir, você tem retorno. Muitas vezes a gente vai enfrentar alguma mudança climática, a gente vai ter uma percazinha pequena, mas se a gente fazer o investimento certo, a gente vai conseguir praticamente reverter essa situação, né? Aqui a gente tem a Voodoo Shield, aqui é um pé de Arizona que a gente misturou nela aqui, ó. Aqui é a muda de coleção, né? Aqui já é o pé a fruta da Voodoo Shield, a fruta pequena, né? A fruta bem doce, né? Ali a gente tem mais botão floral iniciando ali, ó. E o que eu sempre falo para vocês aí, ó, em questão de investimento, acompanhamento, a gente consegue praticamente um resultado de 100%. Aqui é a variedade Thai White. E vindo para cá a gente já tem a variedade Golden Is aqui, ó. Botão floral novamente. Então a gente conseguiu bem esse ano, ela vai produzir um pouco mais. Aqui a gente tem Rosa Pink novamente, olha a quantidade de botão floral. E aqui é a Marmel, né? Olha a quantidade de flores que tem. Então esse ano praticamente ela floresceu bem mais do que ano passado. A gente tivemos bastante perca de questão de flores nela aqui, ó. Aqui é Rosa Pink. A gente tivemos bastante perca em questão da floração dela, só que praticamente recuperou, né? Porque ela floresceu bastante, perdeu fruta, mas a gente conseguiu praticamente aproveitar um bocado dela aí de flores aí, né? Então aqui a gente vai seguindo pra gente ver aqui, ó. Então a gente tem Rosa Pink novamente aqui, ó. Então mais botão floral iniciando aí, ó. Então é o que eu falo pra vocês aí, ó. Todo investimento que a gente faz no tempo certo no pomar, a gente consegue praticamente 100% aqui, ó. Porque eu falo com propriedade para vocês aqui, ó. Quando eu invisto, eu consigo praticamente 100% dos meus investimentos aqui, ó. Então, hoje a gente já começa a ver esses resultados aí, ó, que eu faço, né? Então, meu pomar segue bem bonito, né? Então, devido aos investimentos, então, vão surgir mais floração aqui, ó. Que eu falo para vocês aqui, ó. Olha a quantidade aqui, ó. Então, vão ser aleatório, não vão ser de vez que o pomar vai produzir, porque essa aqui agora já é outra safra, né? Então, que eu falo para vocês, mas sempre a gente acompanha pra gente ter esses resultados aqui, ó. Então, não está amarelo assim é devido o sol que está refletindo, né? Para ficar, ele reflete, fica assim. Ele está amarelo, bem pouquinho, não é muito, é pouco, que isso faz parte também. Por mais que a gente faça investimento, sempre o pomar vai ficar, mas não está tão amarelo não, para vocês verem aqui, ó lá, tudo verdinho. Sempre fica um ou outra porque o sol pega, né? Às vezes a gente faz um investimento e eles demoram um pouquinho para responder, né? Mas faz parte também. Então vocês veem que meu pomar segue bem. Então o que eu falo para vocês aqui, ó. Aqui, ó, mais botão floral aqui, ó. Se a gente for olhar cladóide por cladóide, vocês vão ver que tem bastante. Por quê? Geralmente ela vai surgindo de acordo com a necessidade dos cladóides, né? A gente vai vendo que a gente consegue aqui, ó. Mais aqui, ó. A gente tem aqui embaixo. Aqui em cima a gente tem mais dois. Então, às vezes eu vou falar para vocês aqui, ó, mais fruta aqui. Às vezes a gente pode perder algumas dessas aqui devido ao sol, mas faz parte. Pela quantidade de flores que a gente tem, praticamente não faz tanta diferença, porque isso depende da planta aqui, ó. Olha a quantidade aqui novamente, ó, bastante aqui, ó. Tem cladóide aqui que a gente conta uns 10 a 15 flores aqui, ó. Aqui ó, outra Rosa Pink novamente. Então a gente vê que a gente consegue bastante resultado aqui, ó. Fruta crescendo, fruta no processo de maturação, umas 450 gramas.
Então a gente manteve sempre a qualidade aqui, ó. Essa aqui é uma vermelha retorcida. Ela vendeu bastante, produziu também aqui, ó. Fruta já crescendo. Essa aqui é uma branca comum. Branca comum, aqui, ó. E aqui a gente tem novamente aqui, ó, flor da branca comum. Branca comum, a gente vendeu fruta dela também aqui, ó. E mais aqui segue aqui, ó. Então aqui a gente tem bastante fruta aqui, ó, no processo de maturação. Esse aqui já é uma rosa pink, então a gente tem fruta no processo de maturação. Então tem peça que a gente vai estar colhendo, em breve vai surgir outra floração nele. E a gente vê que a gente consegue um resultado praticamente de 100% de aproveitamento de todos os investimentos que eu faço no meu pomar, em questão de adubo, em questão de poda, né? Então apesar que essa época agora a poda é bem básica, a gente não faz muito aqui, ó. Olha os pés de pimenta do reino, como é que segue bonito, ó, grandão. Esse aqui eu fiz desse tamanho por conta de aproveitando espaço, né? Então a gente botou bem maior para poder a gente aproveitar, um pé vale 2 aí, ó. Então olha o resultado que já segue o pomar, fruta bem madura, né? Então o que eu falo para vocês, todo o investimento que eu faço no meu pomar, eu sempre penso em melhorias, não só para mim e para os meus clientes final que vai adquirir uma fruta do meu pomar. Aqui a quantidade de botão floral que segue, fruta crescendo aqui, ó. Onde a gente olhar, a gente vai ver flores aqui. Então isso demonstra para gente que nossos investimento e acompanhamento está sendo praticamente 100%, né? A gente consegue aproveitar o máximo do cultivo, porque não adianta eu cultivar muitas variedades, muitos cultivos e perder a qualidade. A gente sempre tem que manter a qualidade de fruta de um padrão excelente, tamanhos bem maiores, e em questão de manter no seu Brix também, que é o importante para nós. Aqui, ó, aqui, ó, mais botão floral iniciando. Então sempre a gente vai ver aqui, vocês vão ver. Quando tiver maior, isso aí vocês vão ver até melhor, igual eu sempre gravo, né? Então vocês vão ver que vai ter bastante mesmo aqui, ó. Então mais aqui, ó. Aqui vocês verem, ó. Olha a quantidade aqui, ó. Então a gente está praticamente no mês de abril, né? Então hoje já é... Então no caso hoje é 1º de abril, né? E a gente vê que a gente já começa com a floração bem bonita. Então a gente vai chegar praticamente no mês de maio, né? É a nossa expectativa. Então pra gente chegar no mês de maio, só que eu posso chegar, eu posso não chegar. Isso não depende de mim, que eu sempre falo nos meus vídeos para vocês. Depende muito de mudança climática. A gente não pode estar prevendo essas mudanças, né? Então às vezes a gente faz um cálculo e é outro. Olha a quantidade aqui, ó. Então a gente vê que a gente já começou bem em questão de produtividade. Esse ano a gente recuperou. Aqui a gente já tem a teruia do vale, né? A gente tem já crescendo. Olha o tamanho que tava. A gente fez ureia neles. Mais teruia do vale. E a gente tem aqui um pé de paloura do Equador. Então elas são de casca amarela, polpa branca. E a gente tem aqui uma amazona peruana também, que já segue crescendo aqui, ó. Então em breve a gente vai estar fazendo as copas nelas aqui, ó. Aqui já é paloura do Equador. Então a gente vai estar fazendo as copas nela também, pra gente ver. Então a gente plantou também aqui nesse pomar, tem a Vietnamese White, que era uma variedade que a gente estava à procura há muito tempo. A gente conseguiu aqui, ó. Aqui a gente perdeu uma flor aqui, ó. Só que uma fruta. Só que aqui a gente já tem novamente fruta. Então é uma variedade que a gente vê que produz bastante. Ela produz, só que é entre safra, né? E é muito tardia aqui, ó. Só que vocês têm que ter cuidado para vocês vender fruta, né? Para na hora de vender, fazer toda a limpeza para o seu cliente não sofrer acidente com essa variedade aqui, ó. Mais aqui, ó. Às vezes uns começam a florir, outros não começam, demora bastante, né? Mas faz parte do ciclo da planta. Esse pé aqui foi o pé que teve mais fruta, né? Aqui, ó. Segue crescendo aqui, ó. Tem espinho. Então vocês que vão plantar, pensem em cultivar essa variedade aqui, ó. Tem que ter cuidado, porque na hora da colheita dos espinhos aqui, ó. Aqui que eu tô pegando suave. Agora se você pegar com a mão, encher aqui, você acaba se furando. Porque na hora você tem que estar colhendo ela com a luva de couro. Depois disso você vai ter que tirar todos os espinhos, porque indiferente de outra variedade, essa variedade aqui acaba sofrendo algum acidente para você ou seu cliente que comprar, né? Então essa variedade paloura, né? Então é uma fruta muito boa, excelente, docinha, mas tem todo esses cuidado que você tem que ter a mais aí, né? Então galera, esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês. Então sempre eu estou preparando dica de pomar, falando para vocês as qualidades que eu tenho, melhorias que eu tenho, porque isso que determina a minha colheita anual é a gente ter um acompanhamento melhor no pomar, ter bastante produtividade. A gente tem plantas novas aqui, ó, que são essas aqui, ó, que são a Vietnamese White. Isso aqui não começou
brotar ainda, mas o de lá já começou a brotar. Então o que eu falo para vocês, a gente sempre vai estar cultivando variedades novas aqui, ó. Essa aqui já é de polpa branca, né? Você sabe que essa Vietnamese White é casca rosa, polpa branca, uma fruta excelente, bem doce, né? Então eu estou colocando algumas brancas aqui no meu pomar, porque a procura dessa branca está grande no momento. Então eu estou aproveitando esse ciclo aí e investindo um pouco mais nessas variedades, né? Então que está sendo bastante comercializada, né? Eu coloquei no mercado da minha região, principalmente, como eu falo, eu estou falando só na minha região, que está sendo bem comercializada. Eu não posso falar em outra região, né? Porque na minha região aqui o pessoal está comprando bastante, né? Eu apresentei em alguns lugares, o povo tá uma busca bem grande. Então isso é muito bom, a gente chegar no nosso pomar, a gente colocar o nosso produto e o produto ser bem aceito, né? Então isso me demonstra que a gente sempre tem um passo à frente, né, da qualidade, a gente mantendo o produto, né? Então todo mundo quer experimentar, experimenta, gosta. Então isso é muito bom, que eu sempre tô recebendo elogios. Então isso é gratificante para a gente que é produtor, a gente vê o nosso produto aceito no mercado. Então a procura ser grande, né? A gente às vezes não tem fruta para entregar, quando já chega e gosta aqui, praticamente já está toda vendida no pomar já. Então praticamente eu já vendo fruta no meu pomar de um ano para o outro. Tem gente que já encomenda já, quando tiver a primeira safra já é minha. Então isso é muito bom, porque eu sempre mantenho a qualidade do meu produto, eu sempre mantenho o cliente satisfeito, né? Em questão de fruta, se é doce, se não for, eu sempre falo, se a fruta tiver menor, às vezes pela quantidade assim, eu coloco uma fruta a mais. Então eu sempre apresento, às vezes um cliente que tem uma variedade nova, eu falo, eu coloquei uma fruta para você experimentar. Sempre estou fazendo propaganda do meu produto. O produto por si só já faz propaganda, então a gente já acaba tendo um leque maior, tendo uma produtividade melhor e uma saída melhor por conta disso, que a gente sempre está inovando a cada vez mais, porque isso que determina o nosso cultivo e nosso gráfico, né? Para a gente vender bastante, a gente tem que saber também fazer o nosso marketing. Isso que define é você saber vender o seu produto. Se você não souber vender ou tratar bem o seu cliente, você vai ficar com o produto às vezes na prateleira, né? Então esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí.